Pronto, vamos mais um vídeo nessa tarde maravilhosa de sábado, né? Para analisar mais um capítulo e um versículo, né, da Bíblia Sagrada. No capítulo de João, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. O tema diz que o Verbo se fez carne. Observar logo o tema, né? Porque o tema merece uma pregação já do Evangelho. Eu digo que sou analista da Palavra de Deus. Eu tenho que analisar a Palavra de Deus para que da minha boca não venha sair loucura, nem imundície, nem conversas vãs, conversa que não tem nenhum valor. O tema diz que o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo que se fez carne? Segundo a revelação da Palavra de Deus. A Bíblia diz que esse nome Verbo é o nome de Deus. Aqui é como se estivesse dizendo, Deus, o verdadeiro Pai, o Criador de todas as coisas, se fez carne. E permaneceu no meio dos israelitas. Houve uma profecia no livro de Gênesis, no capítulo 3, no seu versículo 15, que diz que nasceria da mulher um profeta, um homem, que esmagaria a cabeça de Satanás. E diz que Satanás só tinha poder de morder no calcanhar, mas que ele tinha o poder de esmagar a cabeça. Essa profecia se cumpriu nos 4 evangelhos ali de João, fala do nascimento, Lucas fala do nascimento, Mateus fala do nascimento, Marcos talvez encontre aí o nascimento, porque os 4 evangelhos batem numa palavra só. Hoje a gente vê os pregadores do Brasil, pregadores que diz que pregam para ganhar dinheiro, dizendo ou obrigando as pessoas a esperar Jesus. Espere Jesus, que Jesus foi e disse que vai voltar. E é que as pessoas já têm 2000 anos que Jesus viveu nessa terra e que morreu, e que disse lá no Apocalipse que a volta dele não demoraria muito. E que disse aos apóstolos no livro de João, que disse que ele ia, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não desceria. E que disse no livro de Atos, por a boca daqueles varões que desceram, a Bíblia revela que é anjos, né, que desceram no lado ali dos apóstolos, enquanto olhavam para cima, mandando que eles não olhassem para cima, porque aquele Jesus
estava vendo subir, ele desceria. Do mesmo jeito que os apóstolos viram ele subir, os apóstolos veriam ele descer. A pergunta é, Jesus subiu encarnado, com carne, com osso, com sangue? De maneira nenhuma. Jesus subiu como espírito para o céu. Não há carne no céu. Não há homem no céu. Com promessa de voltar, não sei com quantos mil anos, porque já tem 2000 anos isso. E ele disse que voltaria e ainda não voltou. Entende? Segundo os conhecimentos do pastor. Mas eu digo que aquelas palavras que Jesus falava que ia e voltaria em espírito, como ele subiu em espírito. Então, do mesmo jeito que os varão estavam vendo ele subir, daquele mesmo jeito eu via ele descer. Só que ele descia em espírito, ele não descia mais com os apóstolos olhando. Mas a Bíblia diz que, como um vento realmente impetuoso, desceu toda aquela casa e todos foram vistos por eles, né? Como línguas repartidas como que de fogo. A vinda de Jesus era ali, já sendo o Espírito, não mais homem. A continuação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo era quem? Deus. Veja. Jesus era conhecido como Verbo e também conhecido como Deus. Então, esperar por a vinda de Jesus seria não crer na palavra de Deus. Seria não dar ouvido para o que a Bíblia fala. Isso é aprisionar as pessoas numa esperança falsa, numa esperança mentirosa. Por que Jesus não vai voltar? Porque Jesus não existe mais. A Bíblia diz que Jesus era Deus. Deus existe para todo sempre. Deus Pai. Ele habita onde? Dentro de nós. O Espírito que habitava em Jesus, que Jesus era reconhecido como Filho de Deus, agora habita em nós. Nós é que somos filhos. Lá no livro de Hebreus 2,14 diz que visto como os filhos, que somos nós, participam de carne e do sangue, também ele participou, Deus participou. Ele significa Deus, participou das mesmas coisas de carne e sangue também, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. E eles endurecem o pescoço e provam com mãos fortes que o diabo existe e que está na casa das pessoas. Segundo a palavra de Deus, diz que Jesus destruiu. Eu prefiro crer que Jesus destruiu do que crer no pastor que diz que o diabo ainda existe. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus era Deus, né? Ele estava no controle de todas as coisas, de salvação, de batismo, de perdão de pecado, de abençoar, né? De libertar das maldições.
versículo 4, diz: nele estava a vida. Vê que Jesus era Deus? E a vida era a luz dos homens. Qual a luz dos homens que estava em Jesus? A luz dos homens que estava em Jesus era o Espírito Santo, o Espírito da promessa, que Jesus prometia a dar para cada um de nós, para que nós pudéssemos permanecer para todos sempre hoje como filhos de Deus e não mais como servos. E a luz resplandeceu, ou resplandece, nas trevas. Por que a luz resplandece nas trevas? No tempo aí, antes de Jesus, todos os espíritos que morriam ficavam aprisionados na terra, num lugar chamado inferno, no sepulcro, sem nenhuma luz. Ficavam na escuridão até a vinda de Jesus. Isso mostra lá no acidente que teve da Arca de Noé, onde todos os espíritos ficaram aprisionados na terra, e de lá até cá, até a vinda de Jesus, até a morte de Jesus. Morrendo Jesus, vai ao inferno, ao Hades, a parte mais baixa, ao sepulcro, né? Tudo é o mesmo nome, a mesma coisa, né? No chão, e resgata para debaixo do altar de Deus, dando aí o poder de serem filhos, de serem libertos, de serem salvos e de serem permanecedor e colhedor das graças e da misericórdia de Deus. A partir daí, todos os espíritos, não há mais espírito pecador, não há mais espírito amaldiçoado, não há mais espírito que deve nada a Deus, não há mais espírito que possa fazer nenhum jugo, nenhum compromisso para ser salvo, porque ele mesmo nasceu sobre a terra, recebeu o nome de Jesus, o próprio Deus, e salvou, e abençoou, e deu vida e salvação para todos quantos homens existem no mundo, seja ele preto, aleijado, branco, loivo, amarelo, vermelho, a cor que tenha homem, todos são a mesma carne no Espírito e no poder de Deus. Versículo 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem, por que vem ao mundo. A luz verdadeira ele estava mostrando ali para Jesus, né? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. É provas vivas, né? Que Jesus era Deus, que Jesus não vai voltar. Por que Jesus não vai voltar? Porque Jesus é Deus e já está em nós. A Bíblia diz que nós somos o templo e morada de Deus, morada do Espírito Santo. Então Jesus não vai voltar porque Jesus já está em nós, né? Diz aqui, ó, foi feito, né? O mundo foi feito por ele. E, né?
estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Quer dizer, fala de Deus. O próprio Deus que criou o mundo permaneceu em carne por 33 anos e não foi reconhecido. As pessoas comeram com ele, beberam com ele, sorriram com ele, dormiram com ele, conversaram com ele, mas não vieram à mente de que ele era o próprio Deus, de que ele era o próprio Salvador, de que ele era o próprio libertador. As pessoas conhecidas como mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Veio para o pessoal de Israel, porque naquele tempo diz que Deus só habitava no meio dos israelitas. Mas eles não reconheceram que ele era Deus, que ele era o Salvador, que ele era o libertador, que ele era a vida, que ele era a salvação, que ele era a paz, que ele era a graça, que ele era o santo, né? Mais santo de todos os santos, né? 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Né? Aos que creem no seu nome foi dado o poder de ser filhos de Deus. Veja que aqui tem uma diferença. Né? Quer dizer, os outros foram excluídos. Né? Parte das pessoas foram excluídos. Não foi rejeitado por Deus. Só ganharam esse poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Quer dizer, isso cabia a um esforço. Né? Foi feito ali uma reunião. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Sabe? Então, uns que creram ali que era no nome de Jesus, que acreditaram que Jesus era Deus, era conhecido ali como filhos de Deus. Os outros é como se fossem rejeitados, né? Foram ali, continuou como amaldiçoados, como desgraçados, né? Mas isso Jesus ainda estava na sua carne, pregando o seu evangelho e olhando o coração das pessoas. Foi aí que Jesus percebeu que o homem não é firme, o homem é falho, o homem é doente, o homem é fraco, o homem não tem poder de fazer nada sozinho, nem para si e nem para a salvação dele mesmo e nem dos outros. O homem é desgraçado de nascença. Então, Deus em Jesus observou isso, porque comeu com eles, bebeu com eles, viveu com eles, dormiu com eles, conversou com eles, andou com eles e sentiu a fala deles e observou. Né? O Deus tem poder de observar de longe, mas se aproximou para ter a conversa correta ali com aqueles homens, para que pudesse ouvir aqueles homens, para ver o que saía da boca daqueles homens. Né? O versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Certo? Então, aqueles que nasceram da carne, da vontade do varão, era
pessoas que não deram credo para a fala de Deus com o nome de Jesus. Por isso eles foram excluídos desse meio de bom, desse meio de filho. Mas acontece ainda, porque aqui, né, a palavra é aqui, foi essa diferença de dois tipos de pessoas, mas ainda não tinha chegado à cruz. O propósito de Jesus era de juntar, de fazer com que as pessoas se tornassem iguais, se tornassem um só corpo, uma só carne, um só espírito, um só batismo, uma só fé, né? E para que isso acontecesse, Jesus tinha de ir à cruz para que juntasse e todos fossem uma só carne, um só espírito e uma só fé e um só batismo. 14 diz: o verbo se fez carne, né? Que Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, né? Quem tem glória é Deus, né? Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Quer dizer que não muda. O Filho é Deus, cheio de graça e de verdade, né? Hoje a gente vê que esses pregadores hoje que pregam dizendo que são filhos de Deus, que estão pregando para Deus, o que não sai da boca deles é verdade. O que não sai da boca deles é graça. O que não sai da boca deles é benção. O que não sai da boca deles é santidade. Eles só mostram a sua alegria para aqueles que contribuem, para aqueles que dão oferta, para aqueles que estão prontos para sustentar o ministério deles. Aqueles que não estiverem dispostos a fazer essas coisas é tratado como pecador, é tratado como amaldiçoado, é tratado como ladrões, é tratado como a pior pessoa deste mundo. Eles não pregam a Deus, eles pregam a si. Eles passam a vida toda levando uma palavra que não está na palavra de Deus. Versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu falei, ou de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, o próprio João dizia que Jesus era Deus. Pela Bíblia, Jesus é mais novo do que João 6 meses. João é mais velho do que Jesus 6 meses. Se João confirma que ele era antes dele, está comprovando que Jesus é Deus, que Jesus é Deus. João está próprio dizendo, pela revelação dele, que João é muito antes dele. Antes que o mundo existisse, já havia Jesus, com esse nome de Deus. Era antes de mim, porque foi primeiro do que eu, né? Há muitos e muitos anos. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho
unigênito que está no seio do Pai, esse fez conhecer a Deus, né? Como o conhecimento de João a Deus chegou para Jesus, porque ele olhava para Jesus e dizia: esse é o verdadeiro Deus. Por esse homem eu acabei de conhecer agora a Deus, que nunca foi visto por ninguém, né? Então diz que João viu a Deus pela carne de Jesus, pelo homem que era Jesus, pela vida que era Jesus, pelas pregação e pela fala de Jesus. Viu Deus. E Deus era Jesus. Isso é que é a pregação verdadeira. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Né? Confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Né? João saiu fora. Né? Eu prego o evangelho, batizo em água, mas não sou o Cristo. Né? Perguntaram-lhe, então, quem és tu? Elias? Disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes tu de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram e disseram, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta. João respondeu, dizendo, eu batizo com água. Né? Tem ponto aqui, ó. Eu batizo com água, mas no meio de vós, ou de vocês, está um a quem vocês não conhecem. Então João diz que ele só batiza com água. Por isso aqui não vem a eu batizar com água. Ninguém. Né? Porque João está cumprindo uma lei permitida por Jesus, batizando em água. A Bíblia diz que o batismo de João aqui, não diz aqui é pertinho, mas diz em outros capítulos, que o batismo de João é para arrependimento de pecado. E no nosso tempo agora, não há ninguém pecador para se arrepender de pecado. Né? A Bíblia diz que Jesus nos levou o pecado de todos nós no seu corpo, naquela cruz, no madeiro. Foi esse o propósito de Jesus, de levar os nossos pecados, seu corpo mais pecador, naquela cruz por nós. Então não devemos continuar dizendo que somos pecadores e estamos se arrependendo de pecado, se batizando em água, porque senão estamos dizendo que as coisas que Jesus fez foi em vão e as palavras de Jesus foi mentira.
e que a verdade é que os pastores estão pregando. A Bíblia não manda nós batizar em água. A Bíblia diz que João batizou com água para arrependimento de pecado. Né? Este é aquele de quem? Este é aquele que vem após mim e foi antes de mim. Né? Do qual eu não sou digno de desatar a correia das aparcas. Né? Quer dizer, veja que João vê o tempo todinho confirmando que Jesus é Deus, que Jesus nasceu para um propósito. Veja que a Bíblia diz que João ele é mais velho do que Jesus 6 meses. Mas João diz que Jesus é mais velho, muito do que ele. Porque João apresenta Deus em Jesus. João, pela revelação, já tem certeza que fala com o próprio Deus. Já tem a certeza que conheceu o próprio Deus na carne de Jesus. Então, quer dizer aqui que Jesus ele não existe. Esse Jesus que a igreja diz que vem amontado de cavalo e que vai levar, separar a parte, aqueles que quebraram Brasília, que entraram e predejaram as vidraças, vão subir, e aqueles que ficarem em casa, assustados com aquele problema, contra aqueles problemas, vão ficar. É mentira. Né? Que aqueles que quebraram Brasília não é mais santo do que nenhum daqueles que estavam em casa chorando, com dó e preocupado com aquela situação. É o mesmo jeito, é igual. Na carne, todos somos iguais perante Deus. No espírito, todos somos filhos de Deus. Isso é que é a verdade, mas não sai da boca dos pastores brasileiros. Jesus purifica o templo. Né? O versículo aqui, 13, do capítulo 2 já. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores, né? Cambiadores assentados e tendo feito um azorrague isso é um reio, né? Azorrague é um material que ele saiu fora e fez esse reio. Com certeza corta muito, né? De cordéis, lançou todos fora do templo. Também os bois e as ovelhas. Bois e ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Né? E disse aos que vendiam pombos: tira daqui estes e não faças da casa de meu pai
casa de venda. Versículo 16. Né? É só observar os templos que ele diz que é casa de Deus. É a pior casa de venda, esses templos. E tem uns que vendem toalha do sonho, martelo de justiça, feijão ungido, colher de pedreiro da casa própria, livro de escola dominical, CD, DVD, vende tudo quanto não devia estar vendendo. Ainda hoje é repreendido por Jesus. Vamos ver o que Jesus diz. Versículo 18. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazerem isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Quer dizer, Jesus, ao participar daquele movimento ali e ver aquela desgraça, daquela dengunciada nos templos, Jesus perde a paciência, faz um reio, bate em todo mundo ali e depois é perguntado e diz que derruba esse templo e constrói ele em 3 dias. Só que Jesus falava aqui, para não dar muito, do seu corpo, que hoje é o meu corpo, que hoje é o corpo de todas as pessoas que estão no mundo. Era o templo construído onde habitaria não mais ovelha, nem vaca, nem sacerdote, mas habitaria o próprio Deus, permaneceria para sempre, dando para todos nós um nome de filho e salvando e libertando todos aí do caminho do pecado, fazendo com que as pessoas sejam livres e não precisem mais de sacerdote para fazer mais nada, porque o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem, está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 24. Mesmo Atos, no seu capítulo 7, versículo 47, que diz: Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem. Então devemos crer nas Escrituras, deixamos os pastores, os bispos e os apóstolos pregarem as suas mentiras, mas nós vamos desmascarando por aqui, nós vamos colocando tropeço, pedra no caminho deles e fazendo com que as pessoas abram os entendimentos e deixem esses lugares, porque esses lugares estão prontos não para pregar a verdade de Deus, mas eles estão prontos para destruir a fé das pessoas, para fazer com que as pessoas não tenham liberdade, não tenham paz, não tenham sossego. Quando leva dinheiro, está abençoado. Quando não pode levar, está amaldiçoado. Quando leva dinheiro, Deus está na casa. Quando não leva dinheiro, o diabo vai entrar na casa, vai quebrar, vai desmontar, vai fazer a pior bagunça, porque aquela pessoa não tem dinheiro naquele momento para contribuir com aquele pastor, com aquele bispo, com aquele apóstolo, com aquele missionário, com aquele sem vergonha que deixou de trabalhar para mentir, para sacar do viúvo, da viúva, do velho aposentado e fazer
fazer com que essas pessoas sejam escravas deles e não tenham nenhuma chance de sair daqueles tempos, porque já se pegaram, já se plantaram e já se ficaram escravizados. Portanto, para eles, a parte melhor é ficar ali até morrer. Mas Deus tem um propósito na minha vida, na vida de muitos e outros pregadores que saíram de lá para pregar a verdade completa e resgatar essas vidas que estão lá, em nome de Jesus.